filhos são maravilhosos. Sim. Entendeu? E eu não falo isso porque eu nem assim, escolheria esse tema, entendeu? Se não fosse verdadeiro. Mas assim, a minha ajuda, ela tem vindo de Deus, assim, total. E eu vivo hoje, o que eu vivo, pela orientação do Senhor. Então assim, não é difícil porque a base é Deus. Então quando você tem a Bíblia como a tua base, quando você tem Deus como a tua base, se torna fácil, entendeu? Porém, se torna difícil, por quê? Porque você tem que fazer tudo correndo e dentro do tempo. Porque em casa tem tempo para tudo, tem horário para tudo. Então, antes de você pregar, você vai ter que vir. Isso. Exatamente. Desse jeito. Desse jeito, 2 filhos administrando lá, família. Eu lembro dela trazendo os meninos para a campanha, né? Aí bota todo mundo para orar. Thiaguinho na época tinha 8 anos. Né? Isso. Eric estava mais velho um pouquinho, aí daqui a pouco que acabava de orar, eles começavam a intercessão. Sim. Né? O Tiago, ele foi assim. O Tiago não queria saber nada de Jesus, né? Entendeu? Em 5 anos ele não queria Deus. E aí eu fui falar com Deus. Falei, Deus, eu não posso estar dentro e não estou fora. E eu também não quero que ele esteja com uma obrigação. Porém, eu tenho que ter uma estratégia para que eu possa trabalhar ele também não estar fora, porque eu também não posso permitir que ele faça o que ele quer. E aí o Senhor deu uma estratégia, disse, ele não quer ir para a igreja, então leva a igreja para sua casa. E eu falei, mas trazer isso, ele nomeia um como presbítero e o outro como pastor. E assim foi, o Tiago foi presbítero e o Eric foi como o pastor. E foi interessante essa estratégia que ele me deu, porque o Tiago ele realmente vestiu a roupa de presbítero. E o meu filho o Eric também vestiu a roupa assim, de pastor. E eles começaram a fazer culto e campanhas dentro da minha casa. Eu faltava o culto. Entenda isso. Eu faltava porque eu tinha que fazer comida, porque o horário do culto, às vezes, é o horário que eu tinha que chegar correndo para deixar a janta pronta para ir para o culto. Entendeu? Em outro lugar. E aí era o horário, muitas vezes, do culto, porque era o horário que eles faziam que eu estava em casa. Então, às vezes, tinha campanha dentro da minha casa que eles faziam. E ali trouxe ao Tiago um interesse de estar na presença do Senhor de volta. De chegar o tempo de ele falar, mãe, se arruma logo, está na hora de ir pro culto. Entendeu? Então, assim, eles hoje, assim, eu falo assim, desde a época que aconteceu essa estratégia, eu não tive problemas com eles de ir para a igreja, de estar na igreja. Entendeu? Porém, eu não descanso. Eu continuo em oração, porque nós sabemos que o adversário é sujo e ele apresenta muitas bandejas. Sim. Né? Então, para não ter que desvirtuá-lo, né? A mãe fica ali, né, nas rebarras, tentando ver se está orando, se está lendo a Bíblia, né? Se está realmente buscando e adorando ao Senhor. Por uns tempos atrás eu estava preocupada porque eu não estava vendo eles lerem a Bíblia. E eu estou sempre falando, já leu a Bíblia hoje? Já? Então me conta o que você leu. E aí eles falam. Assim, aí eles falam. Só que, tipo assim, por eles estar sempre lendo a Bíblia, então é mais fácil eles conseguirem, né, me enrolar. E aí eu comecei a orar ao Senhor e falei, Senhor, não permita que mudando esteja dentro da minha casa. Trabalha os meus filhos para que eu possa ver que eles realmente são realmente o que eles são, cristãos. E aí eu fui para um culto, e esse culto, se não me falha a memória, acho que acabou cedo. Eu cheguei cedo em casa. E eles estavam louvando e adorando o Senhor. E detalhe, aqueles louvores antigos, que assim, jovens, né, acham que, louvor velho e tal. E eles estavam lá louvando aquele louvor das 5 cabarés. Né? E eu cheguei, eu fiquei maravilhada. E assim, foi legal, porque quando eu cheguei, eles desligaram o som. Eu disse, o que eu vi? Não, mas ela chegou. Entendeu? Esse momento é nosso comigo. Entendeu? E ali eu pude ver que meus filhos são realmente cristãos. Não é uma farsa dentro da igreja. Entendeu? Porque eu acho que a maior preocupação de uma mãe e de um pai, principalmente quando eles são líderes, é quando eles vivem uma farsa. Porque chega uma hora que não dá mais para descansar. Entendeu? E eu sempre falei, eu não quero ser uma farsa, nem que minha família venha ser uma farsa. Que eles verdadeiramente venham ser o que eles são. E quando eu vejo eles trabalhando vidas,
E eu sabendo através dos outros, meu coração saiu. Não é? Dá vontade de falar assim, ai Jesus, dá que eu ensino, né? Pra secar. Verdade. E sem falar que são lindos, tá? São gatos. Lindos, lindos. É o que tá namorando? O Hélio tá começando a namorar agora. Ah, meu Deus, o Thiago. O Thiago, ele tá orando. Amém. Tá nessa fase de oração, né? Pelo menos igreja. Então, seguindo essa linha do princípio de colocar os nossos filhos, tem certas coisas que dentro da igreja acho que a gente tem que desmistificar. Como filho de pastor, é pastor? Então, pode ser e pode ser. Mas estou falando assim, matéria de cobrança, às vezes, um exemplo, que tem criança que sofre muito com relação a isso. Essa Não, cobrança. filho de pastor não é pastor nesse sentido. Você pode trazer ele a ser um pastor. Isso. Né? E vai depender muito da tua vida para com Deus, da relação dos pais, ou seja, da liderança para com Deus. Para que os filhos possam, no caso, querer ter o mesmo... Almejar esse mesmo ministério. Esse mesmo ministério. E os seus filhos já sofreram muito por causa disso, assim, matéria, né? É isso que eu estou falando. Eu acho que certas coisas têm que ser separadas dentro da igreja, né? Tipo assim, filho de pastor pode chegar a ser pastor, mas no momento é somente uma criança, um adolescente, um jovem em formação ainda de caráter, de pensamento, de atitudes, até porque às vezes a chamada do ministério dele às vezes não é a mesma do pai, às vezes não é a mesma da mãe, né? A Bíblia fala a respeito dos 5 ministérios, pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser um diácono, pode ser um doutor, pode ser um mestre, né? Pode ser um apóstolo, então assim, cada um na sua chamada. Isso não vai, tipo assim, fazer ele mais cristão ou menos cristão, né? Até porque esse título na glória nós não vamos ter. Mas tem certas coisas que acho que a gente tem que, tipo assim, deixar até um netinho. Para de cobrar os nossos filhos de coisas que é de responsabilidade nossa. Não, pastora Vera? Minha responsabilidade, né? Nós passamos por uma experiência agora há pouco tempo, né? Onde o meu filho mais novo, né? O Thiago, ele tentou até mesmo dizer que ele não era cristão. E eu disse por quê? Né? Eu procurei saber por quê. E ele falou assim, mãe, por causa da cobrança. Mãe, eles tudo cobram. Tudo que você faz é um motivo deles agredirem você com muitas palavras que machucam. E aí eu sentei com ele, e conversei com ele, né? Expliquei o que ele assim, precisava ouvir, entendeu? E ele conseguiu compreender. Até que ele conseguiu me entender. E aí, há poucos dias atrás, ele falou assim, mãe, aconteceu algo lindo na escola, o que foi? O meu amigo trouxe um violão, eu sei tocar pandeiro. Muito bem, por sinal. E nós estávamos adorando, e agora todo mundo sabe que eu sou cristã. Glória a Deus. E quando ele estava dirigindo o culto, ele estava certo daquilo que ele estava realizando, entendeu? Então assim, eu fico maravilhada porque às vezes o pai, a mãe fica assim, faz isso. Dá aquele toques. Mas o filho, ele fica completo, entendeu? E eu sou grata a Deus por esse motivo. Porque aquilo que eu não consigo resolver, Deus resolve. Então eu creio que através das buscas, né, do conhecimento ou seja, para ele ter esse conhecimento, porque ele busca isso, entendeu? Para ele ficar calmo, porque ele tem essa confiança, entendeu? E essa confiança fez com que ele pudesse trazer confiança à igreja. E o culto foi uma bênção, né? Foi uma glória. Era Thiago ou eu que estava pregando já também? Todos dois. Eu pregava em uma igreja, o Thiago em outra, e o Eric em outra, e o David, né, o pastor David, em outra. E quem fazia, né, as buscas e deixava era minha irmã, né, que infelizmente, ou felizmente, né, pra gente é infelizmente porque ela está na igreja, fica saudade, né, mas por outro lado, felizmente, porque nós sabemos que ela está na glória. Então, a minha irmã deixava eles nas igrejas que eles iriam apregoar enquanto eu estava em uma e o pai em outra, entendeu? Então, assim, não tem palavras, é você respirar e saber que o teu dever está cumprido. E ele só tem 17 anos, e o outro só tem 15 anos, a qual a gente vê outras vidas entrando em desespero. Mas tudo isso eu agradeço a Deus. Amém. Porque foi ele que deu a direção. A minha mãe até, quando eu falei que eu ia vir, né?
Ela falou assim, você vai falar o quê? Porque, minha filha, os seus filhos são uma bênção, quem instruiu tudo foi Deus. Eu falei, não, realmente, foi Deus. Porque se não fosse Deus, eu não teria a sabedoria de conduzir os meus filhos e a minha casa. E a igreja. Não, mas é só ele mesmo, não tem outra pessoa. Não. E qual aconselhamento você daria hoje, pastora, para as mães, com filhos e com filhas nessa fase de adolescente, né, que está nesse processo todo, mães que já estão na caminhada há muito tempo, que está vendo que está perdendo seus filhos para droga, ou então para prostituição, ou por homossexualidade. Que aconselho você? Como você aconselharia essas mães agora nesse momento? Então, eu aconselho Provérbios 22, versículo 6, que eu gosto muito. É o aconselhamento que eu dou para todas as mães. Instruir o menino no caminho certo. É que quando ele cresce, não venha se apartar. E se porventura o seu filho já é um jovem e você teve esse entendimento agora, né? Não desista. E se você começar no certo, vai dar certo. Porque o nosso Deus é um Deus transformador. E se os teus filhos verem a tua mudança, ele vai mudar. Porque todo mundo quer o que é bom. Todo mundo quer o que é bom. Então, se ele ver a tua mudança, ele vai querer ter uma mudança também. Mas se você não tiver uma mudança, como é que teus filhos vão mudar? Entende? Então, é o conselho que eu dou hoje para todos nós que estamos aqui e os pais. Né? Porque Deus, quando ele está na casa, ele se manifesta de alguma forma. Com certeza. Entendeu? Com cura, com libertação, com transformação, com restauração. Ou com presença, renovação, né? Aquele lance do de dentro para fora. É desse jeito mesmo. Uns choram, outros pulam, outros... Não é? Outros falam em dos anos. Não é? Por aí vai, por aí vai. Continuando a respeito de aconselhamento, eu toco um terror lá em casa. Eu sou meio tipo assim, honra teu pai e tua mãe. Quer viver? Você quer viver muito tempo? Então vai honrar, né? Tem que honrar, senão tu vai morrer, hein? Porque hoje tá assim, pai enterrando filho, não filho enterrando pai. Aí já vem aquele medinho, né? Porque eu já sou mais acho que eu sou mais tropa de elite. Eu acho que eu também sou. Né? Eu sou a general, né? Isso, e aquele lance também gente, que a pastora Vera falou aqui, eu acho que a base de tudo, né, resumindo assim, em matéria de aconselhamento até para outras mães, é a intercessão. Não deixar de orar pelos seus filhos. E também de não deixar de orar para que Deus venha te revelar e te mostrar o que está acontecendo dentro da sua casa. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquela mãe que sabe que às vezes o filho está aprontando, mas quer passar a mão na cabeça, ou que a filha está aprontando, quer passar a mão na cabeça, ao invés de, tipo assim, já corrigir no início, para que lá na frente não venha dar ruim, né? Gosta de correção. Gosta. Porque os meus filhos, todas as vezes que eu o corrigia, ou com palavras, ou com a vara, porque já precisou, eles me agradeceram. Você acredita? E assim, Deixa eu só te contar, só pra você ter uma noção que realmente é. Lá em casa eu tenho 4 filhos meus, né? Que é o Hugo, Rayana, Débora e Radassa. E tem o Alexandre, que é filho de Fábio, mas também é meu, porque mora comigo. E o período que ele foi morar com a mãe, ele chorou pedindo para vir embora, para morar com a gente de novo. Quando ele chegou em casa, eu falei assim, poxa, mas ela também tem tudo, né? Você vai para o futebol, vai para essa vai ele falou assim, tia, mas eu não tenho autoridade. Né? Minha mãe deixa eu fazer o que eu quero, então, tipo assim, eu vou para onde eu quiser, e por aí vai. Se quiser ficar na rua o dia inteiro, ficava na rua o dia inteiro. Então, ele não tinha autoridade, por isso ele pediu para morar com a gente, porque ele queria uma autoridade. Aí a gente começou a fazer leitura bíblica em casa. Então, lá em casa, a gente não lê a Bíblia porque são preguiçosos, né? São preguiçosos mesmo. E ali, como é que a gente faz lá em casa? A gente tira um capítulo para ler a Bíblia toda, né? Então, vamos ler hoje Gênesis, aí capítulo 1, aí eu leio versículo 1, aí o outro lê versículo 2, outro lê versículo 2, então a gente lê no coletivo, né? E vamos lendo a Bíblia juntos, assim. E o dia que eu não faço isso, eu falo assim, faz só vocês, eu levo esporro. Porque eles querem, no caso, a atenção. A atenção, aí quer todo mundo junto lendo, por quê? Porque eu não só leio, eu leio e já vou naquela outra vibe da revelação, né? Vocês estão vendo isso? Mas não é assim, ó. Começa, vocês entenderam o que está escrito aqui? É assim, assim, eles ficam, caraca, é isso mesmo que está aí? Aí vamos ler de novo. Aí agora eles aprenderam versões.
Aí cada um tem uma Bíblia com uma versão. Então, o que tá, aí eu antigamente falava assim, o que está escrito na sua? Agora não, eles discutem a respeito disso. O que está escrito na sua aí, Rayana? Aí, Hugo? E você, Alexandre, está escrito aqui? Ó, na minha está assim, aí todo mundo quer falar como é que está na sua Bíblia, entendeu? Para poder partilhar as versões, para ter o melhor entendimento. Então, não deixe de fazer isso com seus filhos, né? De plantar essa semente, porque a palavra do Senhor é a semente. E a intercessão é o seu diálogo com Deus a respeito dos seus filhos. Então, planta a semente através da palavra, mas também não deixe de conversar com Deus a respeito das suas debilidades. Se você é uma mãe que não sabe como educar, porque às vezes você não teve uma educação, né, saudável, faça como a pastora Débora, busca nos caminhos do Senhor a paz necessária, né? Vai com a pastora Vera lá, tipo, ó, ai, Senhor, eu preciso de paz, ó, Senhor, eu preciso de sabedoria, ah, Senhor. E o Senhor, Ele dá, né? Demorou muito tempo, Senhor, tipo assim, transformar a sua vida, o seu caráter, o seu interior? Porque você falou que o processo foi muito rápido. Foi difícil, mas foi rápido. Eu assisti a Cidade de Jesus assim umas 7 vezes. Só que aquilo, não tinha ninguém que me abraçasse. Eu aceitava Jesus, mas ninguém me orientava. Então eu estava lá fora de novo, entendeu? E aí eu achava que eu podia aceitar Jesus lá e depois eu saía e fazia tudo errado, estava tudo tranquilo, entendeu? Mas aí, até eu ter uma revelação de Deus em cada através de sonho, então eu tive a necessidade de orar. E aí eu olhei em volta e não tinha ninguém que orasse. Falei, agora, quem vai orar? E aí eu lembrei lá daquela escolinha, né, da tia Lloyd, que ensinava a gente, né, como orar, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a orar, eu orei com uma pentecostal. Eu nunca tinha orado assim. De maneira que o povo que morava em volta da minha casa, todos eles eram afastados, eu não sabia. Eles voltaram para Jesus. Eu aceitei Jesus na sala da minha casa. Para você entender. Entendeu? Certo foi na sala da minha casa. Depois eu fui à igreja, levantei a mão lá, porque eu consegui achar a igreja. Tem isso também. Porque na minha convenção, eu escutava a igreja, mas eu não conseguia achar a igreja. Entendeu? Eu ia na rua procurar, porque eu escutava de casa o culto. E falava assim, meu Deus, que culto é esse? Eu preciso ir lá. Mas quando eu chegava lá na rua para procurar onde era, eu não encontrava. E quando eu perguntava em algum estabelecimento, em vez de eu perguntar, onde é esse culto? Eu dizia, me dá minha dúzia de ovos. Eu não conseguia chegar, isso é real. E aí, aconteceu isso mais 3 vezes, né? Na primeira, fui no mercadinho, eu pedi ovos, né? E eu não tinha nem dinheiro para pagar, detalhe disso. Na segunda, veio o culto de novo na outra semana, e quando eu cheguei nesse estabelecimento, eu perguntar onde é esse culto, eu não consegui me expressar porque eu era gaga. Então, eu pedi coxinha. A sorte que ele foi fritar na época, então eu fui embora. Não tinha dinheiro para pagar porque eu perguntei uma coisa, entendeu? E na próxima que eu fui, eu não acho que foi só duas, entendeu? Não, na próxima eu não tive coragem de perguntar comigo, entendeu? E aí eu voltei para casa, aí eu dobrei o joelho e orei, entendeu? Antes, só para mim, porque vai nos trazendo assim a memória. Aí eu cheguei em casa, fui limpar a casa e sem querer toquei na parte que toca a fita do meu som. E tinha uma fita lá e eu não sabia. Essa fita, quando eu comprei, veio dentro. E estava cantando na época ali em Barros. Aí não canta? Não, mas é que eu fico feliz em vir para casa, ter minha voz linda. E eu me alegrei, e aí eu dobrei o joelho ali e orei. E lembrei, né, da situação que eu estava apavorada devido ao sonho que eu tive, e eu orei como uma pentecostal. E eu nem sabia o que era pentecostal. E eu aceitei Jesus como Salvador. E eu falei, Senhor, um dia me ensinaram que para te aceitar eu tinha que abrir minha mão e aceitar te como e confessar. E hoje eu confesso o Senhor como Salvador da minha vida. E ali, a partir dali, eu comecei a orar minha casa toda, e os vizinhos escutando, e aí quando procuraram saber, e eu fui falando do acontecimento, e eles voltaram para as suas congregações, e eles voltaram para Cristo, entendeu? E aí, o que acontece? Aí nessa época,
eu busquei me firmar e eu não me firmei. Porém, me firmei assim dentro, né, da alma, mas eu continuava fazendo algumas coisas erradas. Porque quando eu encontrei a igreja, que eu aceitei Jesus, que eu lembro que ela falou que mesmo assim eu tinha que confessar diante dos homens. E quando eu aceitei Jesus mediante a minha casa, não tinha ninguém, entendeu? Mas eu tinha crido. E aí o rapaz pregando, né, numa igreja que eu fui, e ele falou que eu tinha que confessar mediante os homens. E aí eu lembro que quando eu levantei a mão, ninguém me excluiu, ninguém foi lá na minha casa, então eu continuei fazendo as coisas erradas. Até eu fui ler a Bíblia, então eu já sabia orar, então eu já comecei a orar. Aí Deus começou a falar comigo. 1 mês e 22 dias eu ouvi a voz de Deus, de forma sobrenatural. Então eu tive muitas experiências com Deus, que me fez eu permanecer correta, sabe, com muita verdade, porque eu entendi, Ele está onde eu estou, então eu tenho que estar disciplinada onde eu estiver. Então essa disciplina foi trabalhando os meus filhos e a minha casa, entendeu? E aí eu fui vivenciando isso. Então hoje eu abraço esse povo, porque eu entendo que a instrução que eu não tive, eu penso, de repente fulano não tem a minha instrução. Então quando eu não posso instruir, eu tenho minhas amigas, né? As irmãs em Cristo, como a missionária Cristina, né? A pastora Fernanda, né? E as demais, que são muitas irmãs. Então você fala uma que eu pecava, não tem problema. É verdade, não fala. Fora as outras amigas, né, das outras congregações que me ajudam também. Da mesma forma que eu pude ser ponte aqui, né, eu também tenho outros pontes, né, que me ajudam, né, a tratar desse povo que precisa ouvir mais de Deus e conhecer a Deus. Tem gente até que ouve, né, mas não conhece. Mas quando você conhece, quando você constrói uma ponte, é só você manter ela, né? A manutenção. A manutenção é tudo. A gente ficou sem se falar um bom tempo, mas não no sentido de mal, né? Mas porque a gente foi morar em outro lugar e por aí vai, foram outros processos, mas assim, a gente também. É com muita honra falar que o nosso ministério batizou, né, os meninos, assim, para honra e glória do Senhor Jesus. Coisa linda da parte do Senhor. O Tiago, muito convicto daquilo que ele fez. Foi sobrenatural, gente. Tudo assim, envolvendo pastora Vera e pastor David e os meninos assim da nossa parte. O meu esposo, o pastor Fábio, ama essas crianças, mas principalmente o Tiago, né? Ele tem um carinho imenso pelo Tiago. É o que também, mas é o que é mais sossegadão, baterista, né? O cara, né? O irmão é mais suave, mas o Tiago espoletinha, ele chegava aqui com aquele pandeirinho, o irmão já era do manto mesmo, né? O irmão do manto. E assim, para honra e glória do Senhor Jesus, é através de testemunhos, queridas. É através de testemunho. O seu testemunho dentro da sua casa vai dizer um pouco a respeito de você para os seus filhos, né? Não é porque, um exemplo, você é uma boa mãe, você é uma boa obreira, mas às vezes está faltando algo. É o que a gente ouve, muita gente fala muito a respeito disso, né? Tipo, às vezes você está com algum problema dentro da igreja, você leva esse problema dentro de casa, os seus filhos estão ouvindo isso. Né? Então automaticamente, tá indo para a igreja e fala mal do pastor, fala mal da pastora, aí os filhos ouvem isso e falam assim, então eu vou para a igreja para quê? Se ela vai para a igreja vai ficar falando mal dos outros? Ou então, vou para a igreja para quê? Se eles estão maltratando a minha mãe? Se eles estão se desfazendo do meu pai? Para que eu vou para a igreja? Por quê? Porque eles estão ouvindo da boca de vocês a respeito disso. Então certos assuntos também não podem ser comentados na frente das crianças. A palavra do Senhor fala que se você tem algum problema, principalmente com a sua liderança, chega até ela e conversa a respeito disso. E se ela não quiser ouvir, leva mais uma testemunha para você poder provar. Oi? Está descendo quentinho. Descendo quentinho. Não é com isso porque às vezes é verdade. Tem filhos e filhas que não querem, às vezes, seguir o mesmo caminho. Eu falo isso por causa da minha mãe, tá? Minha mãe é a mais velha de 13. Minha avó e meu avô é evangélicos. Isso. Porque a gente já fica na preocupação de sofrer as mesmas Isso. que a gente. Mas no caso da minha mãe falava assim, eu não vou para a igreja, eu não vou porque eu só via minha mãe falando mal de todo mundo, das irmãs, desde a irmã da primeira fileira até a quarta fileira do grupo das irmãs, a minha mãe falava mal. Isso é minha mãe contando, né? Então eu vou para a igreja para quê? Para poder ouvir, né? Para ficar falando mal dos outros e não sei o quê, então eu vou para a igreja, né? E decidiu seguir outro caminho. Eu decidi, eu me coloquei também na posição. E dentro da minha casa era só eu de evangélica, com minha mãe espírita, recebendo entidade dentro de casa, jogando cartas para os outros. Minha mãe jogava tarô dentro
dentro de casa. E a minha família é evangélica, mas minha mãe não queria saber de ser evangélica por causa dos testemunhos que ela tinha na sua infância, né? Mas eu não permiti que isso me atingisse. E eu também já falei para o Senhor, e a gente conversa muito a respeito disso, a respeito da herança, né? Você pode repreender a herança, a sua herança sanguínea. Você não precisa, às vezes, de uma campanha para isso. É claro que instrução de pastores e pastoras é primordial, né? Para poder te dar uma direção, né? Porque o pastor, ele conduz a ovelha. Mas, assim, a primeira atitude tem que partir de você, de não querer mais isso. E toda vez que você sentir que está tomando a mesma atitude, o mesmo posicionamento da educação que você teve, peça ao Espírito Santo que te traga memória, para que venha causar em ti um constrangimento e um arrependimento. Porque eu venho porque eu já vi isso na minha casa. E quando eu fui, corrigir a minha filha, que eu ia bater nela, né, por causa de ela ter levantado a voz para mim e tudo, na mesma hora o Espírito Santo me constrangeu. E eu falei assim, Senhor, eu passava por isso. Minha mãe pegava meu cabelo, eu rodava meu cabelo em 3, meu cabelo batia aqui. Aí ela rodava meu cabelo em 3 assim, e era só pancada em mim e eu conseguia fugir, né? E aí, quando eu fui corrigir a minha filha, o Espírito Santo me tomou de um jeito assim, me constrangeu e me trouxe à memória tudo que eu vivi na mão da minha mãe. E aí eu comecei a chorar, fui pro meu quarto, aí a minha filha foi chorando até mim no meu quarto e me pediu perdão. E eu fui, sentei com ela, conversei com ela, expliquei a respeito do que eu tinha vivido e que eu não queria educar ela da mesma maneira que eu fui educada, mas que a gente pudesse manter um caminho de educação para que essas coisas não pudessem sair de forma desordenada ou descontrolada. Então você pode colocar essa autoridade na sua casa, você tem autoridade sobre a sua casa. Não é seu pai ou sua mãe que tem que ter autoridade sobre os seus filhos, você tem que ter autoridade sobre os seus filhos. Não são os líderes ou as tias da salinha da igreja que tem que ter autoridade sobre os seus filhos. Não são os professores ou diretores que têm que ter autoridade sobre os seus filhos. A autoridade tem que partir de você. Porque uma vez que você não reconheça o caráter do seu filho, automaticamente as coisas vão desandar. Né, pastora Vera? Então a gente reconhece quem é os nossos filhos. A pastora Vera falou aqui a respeito disso, né? De ficar ainda desconfiada se os meninos estavam não buscando, lendo a Bíblia, por causa... e aí você pediu ao Senhor para te revelar, e o Senhor revelou. Então faça isso também. Usa desse testemunho, né, para que a sua casa venha estar verdadeiramente alicerçada no Senhor. Porque o amor, ele põe limite. Isso aí. O amor verdadeiro é um amor com limite. Porque se eu amo os meus filhos, eu não quero que ele vá para o inferno. Né? O inferno existe, ele é real. Então, por que eu vou enganar os meus filhos a mim mesmo? Isso não é amor. Passar a mão nas coisas erradas não é amor. Não é. Então, o limite faz parte. Né? E cabe a nós termos um discernimento como impor os limites. Quando você tem o discernimento de impor limite, você consegue sim manusear a sua casa da forma que tem que ser manuseada. E os teus filhos, ele passa a ser realmente uma grande herança. Isso aí. Né? Porque para muitos, a herança é uma maldição. Entendeu? Graças a Deus não é o nosso caso aqui. Entendeu? Por quê? Porque nós tivemos o discernimento a entender que quando a gente passamos a mão no pecado, nas coisas erradas, você não está destruindo só ele ou o futuro dele, mas é você mesmo. Porque depois que a gente tem filho, a nossa vida passa a ser para o filho. Depois que ele casa, continua sendo filho. Entendeu? E depois vem os netos e assim a preocupação, né, gera toda uma preocupação. Depois que você tem filho, resumindo, né, alguns nem têm mais pais. Não é o nosso caso, por quê? Porque quando você instrui, entendeu? E vê que está no caminho, então você passa a ter paz. Entendeu? Então assim, a boa instrução não é bom só para o outro, mas para você mesmo. Sabe? Porque o teu filho vai ser quem? Seu espelho. Peraí, se você faz, é porque teus pais fazem. Né? A gente sempre aprendeu isso. Né? E é verdade. Né? Você é um pouco que os seus pais são. Não totalmente, porque alguns fogem ali, né? Mas se a instrução é de Deus, Deus age por favor. Aquilo que você não faz, não consegue fazer, claro, respeitando a palavra. Né? Porque as pessoas querem colocar as suas responsabilidades na palavra, é aquilo, transferir responsabilidade para a salinha das crianças, transferir responsabilidade para a escola, só que a Bíblia não diz que a responsabilidade da educação é da escola. A Bíblia diz que é dos pais. Isso aí. Para os pais instruir.
né? A responsabilidade deles, até porque a herança vai ser para eles, né? Não tem coisa melhor do que você ter a oportunidade de sentar na mesa com os teus filhos, entendeu? Não tem mais regozijo do que você poder sentar na mesa com seus netos e com seus filhos e com as suas noras, né? É uma paz, eu acredito eu. Meus filhos não estão casados, mas eu oro ao Senhor para que Deus possa trabalhar na minha futura nora, em nome de Jesus, que eu tenho vontade de conhecer, mas não está no tempo não. Mas só uma só que eu tô amando, a Larissa, né? Está sendo de grande bênção. E a gente ora para que venha dar certo. Sim, né? Uma família também que tem uma boa base, né? Instrução, né? E assim, eles, pelo que o pouco tempo que eu conheci, eu observei, né? Porque a gente já dá, né? Uma conversada com a noiva, eu falei, querido, casando com ele, tá casando com a gente também. Entendeu? Não tem essa. Né? As famílias têm que estar bem. E aí, pelo que eu pude conversar com ela, né? Conheceu, né? Até o momento tá tudo bem. Amém. Olha como é que eu vou encerrar assim, né? Já falando de legado. Então agora nós vamos para as considerações finais. Então eu vou começar agradecendo, né? Por você ter recebido meu convite, ter aceitado de cara, né? Opa, vamos lá! Desse jeito foi toda animada. Foi. Pode ter certeza que foi Deus. E assim, aí ela mandou pra mim, tipo assim, tem tema, eu nem ia botar tema, gente, ia bater só um papo mesmo, né? Aí eu falei, já que ela pediu tema, então vamos mandar um tema aí pra gente poder, né, falar um pouquinho a respeito disso, até porque é necessário, eu acho que para muitas mulheres, eu creio que a gente precisa fazer umas conferências dessas também, pastora, depois pode até alinhar para sentar, para conversar e tudo a respeito disso, porque a gente está aliançando com outros pastores, outros ministérios, e é interessante a gente estar resgatando essa base chamada família, né, filhos e tudo. Então, muito obrigada, pastora Vera, eu sou fã de coração. Eu falei para a Michelle aqui, ó, vai vir uma irmã do fogo aí ela, ela falou assim, não, é pastora Vera, é Samba Brava, né? E assim, eu falei assim, ó, a pastora Vera quando revela, minha irmã, sai de baixo que é batata. É batata, Deus usa com poder, honra e glória. Então, você que pode, antes da gente terminar, quais são os dias de culto na casa de Pentecostal? Os dias de culto é terça-feira, às 7 horas da noite, né? Na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Domingo tem escola bíblica às 9h30 e culto de doutrina às 8h30 da noite. E 7 horas da noite no domingo temos culto de adoração ao Senhor. Aí. Então tem programação dessa. Qual é fora isso tem outros, né? Outras atividades. E assim a gente vai fazendo. Tem outros que vão usar os acontecimentos. Quando tiver evento lá, a pastora Vera mandar pra gente aqui, pra gente poder divulgar na TV, para vocês estarem acompanhando. Eu tenho uma amiga abençoada que ela vai lembrando tudo. Isso. E onde fica localizada? Então, ela fica localizada ali na rua do Doutor Filho, lote 2, 4AL, né? Ali, final da DPO ali. Acabou. Me ajudei. O asfalto, acabou o asfalto, a terceira rua à direita. Depois do asfalto, a terceira rua. À direita e depois a primeira direita. Não tem erro não. Entendeu? Então acabou o asfalto ali na rua do DPO, em Unamar, terceira rua à direita e depois a segunda direita. A primeira direita. E depois a primeira direita. A rua Miguel Couto. Isso. Rua Miguel Couto. Lote 2, 4L. Lote 2, 4L. Perto da pedra, né? Isso. Perto da pedra. Na verdade é atrás da pedra. Pode. Se for pela pedra, é a primeira rua esquerda. Se for pela pedra, primeira rua esquerda. Da esquerda. Tem gente que fala que ali agora é um vale. Tem gente que chama de pedra, que chama de vale. É ali, né? Mas ali no DPO, não na rua do Macaco, tá? No DPO. Então acabou o asfalto do DPO, terceira rua à direita, primeira à direita. Ou então segunda rua à direita, primeira à esquerda. Fechou? E dias de culto, terça-feira. Culto de libertação, quinta-feira consagração de manhã e culto de domingo tem EBD, tem culto de adoração e também tem culto de doutrina, né? Que
8h30. Então já está aí a agenda da Igreja Pentecostal, Casa de Oração do Poder de Deus. Não esqueci, glória a Deus. Jesus é bom. E quem quiser entrar em contato com a pastora Vera para poder convidar para pregar na igreja, ou então para convidar o grupo das irmãs, como é que faz? Então, é só ligar para o número 21 979 656592. 21 979. 979. O número da. Aí eu passo o número da responsável, tá, gente? Porque como eu não sei o número dela de cor, então eu tô passando o meu. A responsável é quem? É da Cisa Priscila. Então fala o seu número de novo. Vai, 21 979 979. 656592. Vai estar aqui também na televisão para você ver direitinho e se quiser entrar em contato. Ou se você por acaso está com alguma dificuldade de falar, pode mandar aqui também para a Web TV que eu mando mensagem para ela e depois ela vai estar entrando em contato com vocês para poder estar agendando, tá? Obrigada mais uma vez, Deus abençoe, nossa, que honra ter você aqui, espero que venha mais vezes. A gente vai bater vou fazer uma roda de conversa de pastoras, ministras do Senhor. Vamos fazer sim, vamos trazer as meninas também para adorar o Senhor aqui. Elas são maravilhosas. Vamos trazer. Não, mas é bom assim, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? E vou deixar você com as suas considerações finais aí. Bom, eu quero agradecer, né? Gente, eu não esperava, na verdade, aceitar esse convite foi Deus, né? Porque eu tô com 2 convites aí que eu tô enrolando para não poder ir. Mas eu não quero, eu confesso. Eu me sinto à vontade, realmente. E aí o que acontece? Quando surgiu esse, eu creio que é Deus também abrindo outras portas e outras oportunidades. Né? Então Deus usou você mais uma vez, né? Para abrir essa oportunidade para mim, né? Como já sabe que uma pessoa, né? Já me conhece, né? Me deixando à vontade. Então eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e a vocês também por não ter esquecido de mim, né? Porque a gente mesmo esquece de muitas coisas, né? Mas saber que nossos amigos, que nossos irmãos, eles continuam lembrando dos feitos que nem a gente mesmo lembrava. Né? Assim, eu sempre lembrei de eu estar aqui, né, das maravilhas que Deus realizou aqui. Eu só não tinha noção que eu tinha sido tão útil, entendeu? Mas eu alegro, né, o meu ser por saber que eu fui útil, né? É para a sua vida e a vida da sua família, assim, tá bom? Então eu só tenho que agradecer a todos, tá bom? E a hora que quiser precisar, estou aqui. E a gente tem que dar honra a quem tem honra, né, gente? Por isso que a pastora Vera está aqui conosco hoje. Não perca o nosso programa de amanhã, não perca a nossa programação da semana. A Web TV está cheia de novidades para vocês. Eu creio que em breve nós teremos a pastora Vera que está nessa oração. Ela falou também que ia orar, né? Da última vez que nós conversamos aqui. E eu creio que para a honra e glória do Senhor Jesus, grandes coisas virão para poder agregar para o reino do Senhor, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Vitória.